Sou o Bruno Brandani, aluno de mestrado do ITA, disciplina Metodologia de Pesquisa em Computação, ministrada pelo professor Dr. Johnny Cardoso Marques. O orientador de pesquisa é o professor Dr. Denis Loba, e hoje eu vou apresentar a contextualização, questão de pesquisa, objetivo e mapeamento da literatura realizados para o tema Ferramentas e Linguagem de Alto Nível para HLS em Sistemas Heterogêneos. Contextualizando, sistemas embarcados estão hoje em dia em muitas áreas diferentes desempenhando papéis críticos, como nos setores aeronáutico, automotivo, médico. Além da confiabilidade que é exigida de sistemas, existe uma demanda alta por baixo consumo de energia, alta performance e custos reduzidos. Do ponto de vista do hardware, está cada vez mais difícil o aprimoramento da performance, principalmente devido ao fim da escala de Dennard, ao problema do Dark Silicon e à considerável desaceleração da lei de Moore. E do lado do software, existe uma adoção de arquiteturas de domínio específico que vem se apresentando como uma possível abordagem para contornar esse problema. Diferente de uma arquitetura de propósito geral, a arquitetura de domínio específico permite que o hardware se adapte e se otimize em tempo de execução para o domínio específico. Mas modelar e implementar tais sistemas não é tão simples, principalmente quando estamos usando sistemas heterogêneos, que são sistemas compostos por dispositivos programáveis por meio de linguagem de alto nível e dispositivos reconfiguráveis em nível de circuito eletrônico. Essa união proporciona uma combinação entre flexibilidade e performance. Considerando tudo isso que foi apresentado, a criticidade das aplicações, nível de desempenho e custos esperados e a complexidade desses sistemas, é interessante que seja adotada uma especificação de alto nível utilizando modelos formais de computação, que permita a implementação em hardware de forma automatizada. A abordagem por síntese de alto nível, High Level Synthesis ou HLS, permite que as etapas de design e especificação foquem nas funcionalidades e requisitos que o sistema requer e ao mesmo tempo ofereçam um modelo executável e passível de síntese em HDL de forma automatizada. Contudo, os métodos atuais de HLS provêm suporte limitado ou não provêm nenhum suporte para incorporar especificações de tempo precisas nesses processos de síntese e de otimização. Dado esse contexto, o problema abordado na minha pesquisa relaciona-se com o fato de que a utilização dessas ferramentas de síntese de alto nível aumenta o número de camadas de abstração entre modelo e o HDL a ser sintetizado, impactando diretamente a performance do sistema. Considerando as ferramentas e linguagens de alto nível existentes para abordagem por HLS, o problema que será tratado é como as ferramentas e linguagens de alto nível para HLS impactam a performance do sistema heterogêneo, em termos de tempo de execução e de espaço de memória, em comparação com a implementação utilizando linguagem de descrição de hardware de baixo nível. Dado esse problema de pesquisa, o objetivo da minha pesquisa de mestrado é comparar a performance em termos de tempo de execução e de espaço de memória de um sistema heterogêneo implementado por meio de ferramenta e linguagem de alto nível para HLS, High Level Synthesis, em relação à implementação em HDL, Hardware Description Language, visando compreender o impacto que os níveis extras de abstração criados por tais ferramentas geram no sistema. E os objetivos específicos para que se chegue no objetivo geral são mapear as principais ferramentas de HLS existentes e as linguagens de alto nível por elas utilizadas, eleger e comparar algumas ferramentas encontradas entre si, implementar em hardware um sistema heterogêneo utilizando uma das ferramentas de HLS eleitas, implementar em hardware o mesmo sistema heterogêneo agora utilizando HDL, comparar a performance em termos de tempo de execução e de espaço de memória das duas implementações do mesmo sistema e, por fim, analisar o impacto dos níveis de abstração que o sistema implementado em HLS tem sobre o sistema implementado em HDL. Para esse objetivo, foi então elaborado um protocolo para mapeamento sistemático da literatura, que tem como objetivo identificar, caracterizar e comparar as principais ferramentas e linguagens de alto nível utilizadas em sistemas heterogêneos para a realização de síntese de alto nível. As questões de pesquisa que foram definidas para atingir esse objetivo proposto e que é esperado encontrar na literatura as respostas são: quais são as principais ferramentas e linguagens de alto nível para a síntese de alto nível aplicáveis a sistemas heterogêneos existentes, que tem como motivação identificar quais ferramentas e linguagens estão atualmente disponíveis para a síntese de alto nível em sistemas heterogêneos. Quais as principais características das ferramentas, assim entender de modo geral como cada ferramenta funciona, a fim de compará-las entre si, e por fim quais as vantagens e desvantagens existentes no uso dessas ferramentas, e a motivação aqui é obter os prós e contras no uso das ferramentas e assim compreender os cenários em que são vantajosos. Para isso, duas strings de busca equivalentes, uma em inglês e outra em português, foram definidas, utilizando
Heterogeneous Hardware, Heterogeneous Systems ou Heterogeneous System on Chip, junto com High Level Synthesis ou High Level Implementation. Foi considerado o período de 5 anos, de 1º de maio de 2019 a 30 de maio de 2024, e a string de busca e período temporal foram utilizados nas seguintes fontes: E3E, Springer, Sociedade Brasileira de Computação, Scopus e Science Direct. Após a execução dessas strings, com esse período temporal e nessas fontes escolhidas, serão aplicados os critérios de inclusão e exclusão como primeiro filtro. Critérios de inclusão, então estudos na língua inglesa ou portuguesa, estudos publicados em conferências, periódicos ou revistas e estudos primários. E critérios de exclusão, um ou mais critérios de inclusão a não ser atendido, estudos curtos, ou seja, menor ou igual a 3 páginas, estudos duplicados, estudo ser uma versão mais antiga de um outro estudo já considerado no mapeamento, ou não ser possível ter acesso ao estudo. E para garantir que a pesquisa nessas fontes esteja encontrando estudos relacionados com o tema escolhido, foi definido um artigo de controle, que é o Classification and Mapping of Model Elements for Design Runtime Reconfigurable Systems. Trazendo de forma resumida aqui, os resultados da execução do protocolo de mapeamento, foram encontrados 82 estudos primários, e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e a leitura do resumo de cada estudo, foram selecionados 25 estudos primários. Desses 25 estudos foram priorizados 10, com base no resumo de cada um, para serem apresentados aqui. Então, o primeiro estudo, ele é um estudo que dá ênfase na fase de design e modelamento de sistemas heterogêneos e trata como problema a falta de abordagem sistemática no modelamento. Ele utiliza o framework ForSide, o Formal System Design, que é um método de design baseado em modelos formais de computação e em paradigmas de programação funcional, um framework comum para uso de mocks específicos para diferentes objetivos de design. Tem como Haskell a linguagem de programação em alto nível, que é uma linguagem de programação funcional, e o artigo ainda defende a abordagem de Correct by Construction, para permitir um fluxo de design mais robusto. O segundo estudo ele já traz uma visão mais geral sobre o uso de HLS em relação ao desenvolvimento em HDL e traz como vantagens dessa abordagem a aplicação inteira ficar em um nível de linguagem alto, que faz com que a velocidade da simulação seja maior, debugging seja menos difícil, seja mais fácil avaliar diferentes alternativas de design, sem mencionar features que linguagens de alto nível são capazes de prover que não são tão facilmente expressas em HDL. E ele também cita que, caso seja possível a migração de performance, a HLS permite desenvolver um projeto complexo em menor tempo com menos pessoas. Desvantagens. Ele traz que ainda é um grande problema a questão de otimização de performance e também traz aí a questão da noção de hardware e software no mesmo indivíduo, que é algo raro de se encontrar. E até mesmo por isso, linguagens como C e C baseadas em C são mais frequentemente usadas como linguagem de alto nível nessas ferramentas de HLS. As principais formas que existem na transformação de HLL para HDL são HLS comportamental, HLS comportamental de código sintetizável, DSL para HLS e DFG, que é o Data Flow Graph. E ele traz ainda algumas ferramentas de open source existentes, o Legup, Bamboo, Rock, Gaut e Kiwi Compiler. O terceiro estudo ele apresenta o Artisan, que é uma ferramenta de design flow inserida em ambiente Python, e traz uma abordagem de metalinguagem que visa desacoplar a aplicação, então a questão de funcionalidade, dos aspectos de otimização. Tem como principal aplicação as escritas em C, então a linguagem de alto nível, e o diferencial dessa ferramenta é a preocupação simultânea com otimização e design em alto nível. A abordagem consiste em descrever de forma independente o comportamento e as preocupações de otimização do sistema, e a parte de otimização é feita usando metaprogramas descritos em Python. Vantagens dessas abordagens: expansão para novas plataformas apenas por meio da revisão desses metaprogramas. O mesmo metaprograma pode ser usado em diferentes aplicações e a manutenção separada de aplicação e otimização. Quarto estudo aqui apresenta o Pylog, é um Synthesis Flow para FPGA, que é programado em Python. O Pylog ele é um subset do Python completo, isso porque nem todas as features do Python possuem comportamento definido e claro, dificultando a síntese em hardware. Então, dessa forma, apesar de se usar Python,
o código a ser compilado para FPGA deve ser reescrito e se adaptar ao subset proposto do Parlog. Possui seu fluxo inteiro até a síntese e execução no target automatizado, além de apresentar significantes resultados de performance em relação com CPU, comparação com CPU e códigos manuais e FPGA. Uma vantagem dessa ferramenta é a não necessidade de conhecimento de hardware para programar, e ele é composto por 3 partes: a parte do compilador, parte de geração de sistema, que integra a ferramenta com a do fabricante, e para síntese, né? e a runtime, que configura FPGA e faz as chamadas às funções para acelerar a aplicação. O quinto estudo ele trata sobre o framework OpenCL e a integração com o Intel HLS. O OpenCL permite a orquestração da computação em sistemas heterogêneos, enquanto ele é compatível com o sintetizador de alto nível da Intel, e esse sintetizador ele utiliza como linguagem de alto nível C ou C++. Uma conclusão interessante do artigo é sobre a medição de performance, a qual variou em seus experimentos dependendo do input que era colocado para o sistema. Outra conclusão também foi que ferramentas de HLS para sistemas heterogêneos que visam performance devem entender não apenas do algoritmo da aplicação, mas também de como ele interage com os dados, fluxos e a cooperação entre componentes. O sexto estudo trata também do framework OpenCL, e aqui eu trouxe alguns pontos extras desse estudo, que seria os 2 modelos principais do OpenCL, que seria MWI, múltiplos itens de trabalho, no qual o trabalho a ser executado é dividido entre múltiplas threads e são executadas em uma ou mais unidades computacionais. O outro modo é SWI, item de trabalho único, no qual uma thread única é responsável por executar o núcleo por completo. Normalmente SWI é recomendado para FPGA, mas essa escolha entre SWI e MWI não é tão trivial, e o próprio estudo traz um caso prático em que MWI se mostrou mais eficiente para FPGA. O sétimo estudo aqui traz a questão da interação entre hardware e software, entre FPGA e a CPU em sistemas heterogêneos, trazendo uma solução de overlay em hardware para ser utilizado em conjunto com ferramentas de HLS. Essa abstração, esse overlay em hardware, ele é implementado na PL, Programmable Logic, e se aproveita da flexibilidade de controle oferecida pela FPGA para a reconfiguração total do sistema. Integração entre hardware e software com esse overlay é plug and play, e uma desvantagem do uso desse overlay é o aumento de recursos utilizados no sistema, que pode ser um impeditivo para os sistemas que têm uma limitação de recursos. O oitavo estudo ele apresenta a toolchain Tapasco, que consiste em uma ferramenta para automatização da construção de sistemas heterogêneos de múltiplos cores. Ele provê uma API que permite ao programador de FPGA aumentar o nível de abstração e deixar para que a ferramenta se preocupe na otimização, em escolher as features específicas de um dado target. E as ferramentas existentes de high-level synthesis podem servir como entrada para o Tapasco. As vantagens dessa ferramenta, a facilidade de migrar uma mesma aplicação para diferentes targets, compatibilidade com diferentes softwares de maior nível de abstração, inclusive o OpenCL, que já foi tratado aqui, né? E explora as oportunidades de otimização por meio de reconfiguração total do hardware, que é uma abordagem que foi pouco encontrada nos estudos. O Tapasco ele consiste em 2 principais partes. Uma ferramenta para poder gerar o design do System on Chip e uma interface de programação e bibliotecas. O nono estudo traz uma proposta de arquitetura que é chamada Metraca. É um overlay, mas um overlay de arquitetura que adota um set de instruções SIMD de 64 bits e é altamente configurável e escalável. O overlay ele se utiliza de um pipeline de 5 estágios e implementado no FPGA ele se conecta de uma maneira bem próxima fisicamente e utilizando memória compartilhada. A arquitetura ela pode ser dividida em 2 partes, controlador e acelerador, e aqui uma observação que o controlador ele ainda está em desenvolvimento e por isso ele ainda é simulado, então é uma ferramenta que ainda é possível a utilização prática. O 10º estudo aqui ele apresenta o PyTPU, é um framework que utiliza a linguagem Python juntamente com o framework PyTorch
para definir o input da aplicação. Ele libera o código automaticamente para ser compatível com o TPU, Tensor Processing Unit, e também se preocupa com que esse código gerado seja legível de fácil manutenção. E uma vantagem interessante desse framework é a geração de teste unitário, que vai tentar garantir uma compatibilidade de comportamento entre a aplicação original e a aplicação gerada automaticamente pela ferramenta. As ferramentas, respondendo agora às questões de pesquisa que foram propostas, né? As ferramentas relacionadas à síntese de alto nível encontradas nesses estudos são a Foresight, Legup, Bamboo, Rock, Gaut, Kiwi Compiler, Artisan, Pylog, OpenCL, IntelHLS, Tapasco, Metrac e PyTPU, utilizando como linguagem de alto nível C, C++ e baseadas em C, Python, Haskell e DSLs baseados em alguma dessas três conjuntos de linguagem. Para as linguagens utilizadas para essas ferramentas, o mais usado é o C e relacionadas, principalmente pela proximidade com o hardware e a decorrente facilidade no processo de sintetização. Python também foi muito utilizado, principalmente pela popularidade que vem ganhando e pelo uso em aplicações de inteligência artificial, que é uma grande área de uso de sistemas heterogêneos hoje em dia. E para as ferramentas vale a pena o destaque para o OpenCL, que foi citado em 3 estudos diferentes, e o IntelHLS, citado em 2 estudos diferentes. Aqui respondendo à segunda questão de pesquisa, existem abordagens diferentes para problemas semelhantes, né? Então cada ferramenta foca em uma coisa diferente. Existe o foco na performance, foco em facilidade do uso, foco na corretude da aplicação, foco em compatibilidade com diferentes targets e foco na integração com ferramentas que são muito utilizadas. O input normalmente aqui são C, linguagens baseadas em C e Python, e esses inputs serem linguagens conhecidas também deve ser o fato de que essas ferramentas tentam resolver o problema da pouca disponibilidade de pessoas com conhecimento específico em FPGA. Então, inserir uma linguagem nova ou pouco difundida vai apenas mover o mesmo problema para outro lugar. E aqui o output normalmente é VHDL e Verilog, que são linguagens mais comuns para HDL. E respondendo à terceira questão de pesquisa, nem todas as vantagens e desvantagens são comuns a todas as ferramentas. A escolha então da ferramenta ela passa por um trade-off entre os prós e contras que cada uma traz, mas de forma geral, ganhos que essas ferramentas podem ter, né? Não depender de um conhecimento específico de HDL, o que é bem raro. A corretude da aplicação garantida em níveis de design, correct by construction. Simulação e debug de aplicação facilitados. Questões de funcionalidade segregadas das questões de otimização. E facilidade em migração de plataforma. E as desvantagens são a questão de performance, ou necessidade ainda de um ajuste manual no final do processo de síntese, aumento de recursos utilizados no sistema, principalmente no FPGA, e a reescrita da aplicação original, né? Se ela for traduzida para utilizar a ferramenta, tem que utilizar o DSL que a ferramenta vai usar. Então, dessa forma, eu concluo minha apresentação e agradeço pela atenção. Muito obrigado.